Olá, seja muito bem-vindo à aula extra do workshop online de OpenStack e nessa aula eu vou falar sobre os conceitos da computação em nuvem para que você tenha isso bem claro na sua mente e possa entender todo o conteúdo do workshop de OpenStack. Vamos lá! O meu nome é Sandro Rodrigues e eu sou fundador aqui do portal Cloud Treinamentos e também sou instrutor do programa de especialização em OpenStack. Sou certificado OpenStack Administrator pela Red Hat e tenho algumas outras certificações de Cloud Computing, LPI. Então vamos lá. Cloud Essentials. O que é Cloud Computing? Cloud Computing é uma filosofia, um conceito. Então, a computação em nuvem, ela é uma reunião de várias tecnologias para que se possa fornecer o serviço de computação. Então, o usuário, ele simplesmente usa um serviço de computação fornecido por um provedor. E esse serviço de computação, ele é o compartilhamento de recursos configuráveis, ou seja, o usuário tem à sua disposição vários recursos onde ele mesmo faz as suas configurações, define quais recursos ele quer utilizar e quais ele não quer mais utilizar. Esse tipo de fornecimento de serviço de computação possibilita o mínimo de esforço de gerenciamento por parte do usuário. Isso por quê? Porque o próprio provedor de nuvem, ele é responsável por uma grande parte do gerenciamento da infraestrutura. Ou seja, todo o data center, a segurança do data center, dos equipamentos, o bom funcionamento de todo o hardware, isso é tudo responsabilidade do provedor de nuvem. O usuário não precisa se preocupar com isso, ele simplesmente usa os recursos. Tá? Então isso facilita bastante, isso extrai uma grande responsabilidade do usuário de gerenciamento de recursos mais complexos, como hardware, data center, alta disponibilidade de data center, segurança nesses data centers, enfim, energia elétrica, muitos recursos que são responsabilidades do provedor e o usuário não precisa se preocupar com eles. Não necessita a interação do provedor. Isso significa que para cada recurso que o usuário vai utilizar, ou seja, se ele quiser criar um servidor, quiser instalar um sistema operacional, criar uma rede, outra rede, criar firewalls, roteadores, bancos de dados, nada ele precisa da intervenção do provedor. O provedor já disponibiliza para o usuário um dashboard ou uma API onde o usuário tem total liberdade para criar e gerenciar os seus próprios recursos e pagar somente por eles, é óbvio. Crescimento vertical vezes crescimento horizontal. Esse é um fator que é muito importante na diferença entre a TI tradicional, local e a computação em nuvem. Na TI tradicional, se você tem uma aplicação rodando em um servidor no seu data center, e essa aplicação começa a demandar muito mais recursos, ou seja, se a quantidade de usuários aumenta, ou se o seu sistema tem muitas atualizações, começa a ficar muito pesado, normalmente quando aumenta a quantidade de usuários da sua aplicação, você precisa melhorar a performance dessa máquina e normalmente se faz isso como? Adicionando mais memória para esse servidor, colocando outros processadores e com isso esse servidor ele fica com uma capacidade maior de absorver toda essa nova demanda. Na computação em nuvem, a grande diferença da computação em nuvem é que o seu crescimento é horizontal e a sua aplicação ela precisa ser adaptada para rodar nesse ambiente com crescimento horizontal. Por exemplo, se você tem uma aplicação web, o seu banco de dados ele precisa ser centralizado, as suas imagens precisam ser centralizadas para que as suas máquinas onde está rodando a sua aplicação, o seu site, ela seja descartável. Você pode criar uma nova máquina e ela passar a responder pela sua aplicação e você pode simplesmente eliminar uma instância e tudo bem, a sua aplicação fica funcionando igual.
Então, se aquela mesma demanda que aumentou lá no exemplo anterior, aumentar aqui na computação em nuvem, você simplesmente adiciona outras máquinas respondendo pela sua aplicação. E normalmente essas máquinas elas estão abaixo de um balanceador de carga, um load balance. Então, o usuário acessa um ponto único, que é o ponto do seu load balance, e ele se encarrega em distribuir esse tráfego pelas suas máquinas, e todos esses servidores eles estão acessando o mesmo banco de dados em um serviço de banco de dados centralizado, eles estão acessando as imagens em um serviço de armazenamento centralizado. O banco de dados e armazenamento não estão nos próprios servidores. Então, essa é a adaptação que é necessário fazer para que uma aplicação rode bem em um sistema de nuvem. Se a sua demanda baixou, por exemplo, se era uma demanda temporária, você pode simplesmente eliminar alguns servidores e a sua aplicação fica funcionando normalmente. Inclusive, você pode configurar para que esse aumento e diminuição de máquinas seja automático, através de um sistema chamado autoscaling. Eu gosto sempre de frisar alguns itens que não são cloud computing. O que não é computação em nuvem? Algumas pessoas confundem alguns itens com computação em nuvem e a gente vai ver agora o que não é computação em nuvem, e também daqui a pouco eu vou mostrar quais os itens você precisa avaliar para saber se aquilo é um serviço de computação em nuvem ou não. Então, a primeira coisa é que computação em nuvem não é uma nova tecnologia. Então, você não vai ficar especialista em computação em nuvem. Você vai ficar especialista em alguma plataforma que seja uma plataforma de cloud. Uma plataforma que você vai resolver se especializar, ou uma, ou duas, ou mais. Por exemplo, você pode resolver se especializar em Amazon Web Services, que é a AWS. Você vai ser especialista em AWS, que é uma plataforma de cloud. Você pode querer se especializar em OpenStack. Você vai ser um especialista em OpenStack. Então, você se especializa em uma plataforma de cloud e não em computação em nuvem. Outra coisa, computação em nuvem não é virtualização. Você tem um servidor na sua empresa, no seu data center, um servidor Zen, por exemplo, onde você tem algumas máquinas virtuais, um usuário pede para você criar uma VM para ele, você vai lá e cria. Isso não é computação em nuvem, isso é apenas virtualização. Mesmo que esse virtualizador, esse hypervisor, esteja em um data center remoto, mesmo assim, não é computação em nuvem, é apenas virtualização, e daqui a pouco a gente vai saber por que e qual é exatamente a diferença entre uma coisa e outra. A virtualização ela é apenas uma parte da computação em nuvem. A computação em nuvem usa a virtualização, inclusive é um dos serviços principais, é uma das tecnologias principais para você montar um provedor de computação em nuvem ou para montar uma nuvem privada, tá? Mas virtualização não é cloud computing. Não é contratar um host também. Então você entrar em contato com uma local web e contratar um host, eu quero um host com tanto de memória, 16 GB de memória, 4 núcleos de processamento, isso não é computação em nuvem também. Muitos provedores estão vendendo host dizendo que é cloud. Servidor em cloud. Não é. É simplesmente um host em um data center remoto. Apenas isso. Então daqui a pouco a gente vai ver o que precisa ter para que se caracterize computação em nuvem. Um host, você contrata esse host e você paga um valor fixo por ele. Então, no exemplo que eu dei, 16 GB de memória, 4 núcleos de processamento, você paga um valor X. Se você usar todos aqueles recursos, você vai pagar esse valor. Se você não instalar absolutamente nada no seu host, você vai pagar esse valor de qualquer forma. Tá? Então, isso já é um indício de que isso não é computação em nuvem. Então, aqui a gente vai ver as características essenciais da computação em nuvem, e então com isso você vai entender o que realmente é, o que precisa ter num serviço de computação para que se caracterize computação em nuvem.
Essas características essenciais aqui, quem define isso é o NIST. Então, primeira característica essencial é autosserviço sob demanda. O que isso significa? Significa que o próprio usuário precisa ser capaz de gerenciar os seus serviços, criar o seu ambiente, configurar o seu ambiente e gerenciar ele como ficar melhor para o usuário, como o usuário quiser. Então é autosserviço sob demanda. Amplo acesso à rede quer dizer que o usuário pode acessar esse serviço de qualquer lugar da internet. Então basta um smartphone, um tablet, um notebook com acesso à internet que o usuário consegue acessar esses serviços. E o provedor ele precisa disponibilizar uma forma de acesso. E essa forma de acesso é através de uma interface web, normalmente uma interface web e uma API. Normalmente os provedores fornecem as duas formas, tá? A AWS você consegue acessar todos os seus serviços via API e também tem o console. O OpenStack você tem o Horizon, que é o ambiente web, a interface web do OpenStack, mas também você pode acessar todos os serviços, todos os seus recursos via API. Então, amplo acesso à rede, o usuário consegue fazer essas configurações de qualquer lugar da internet. Pool de recursos. Isso significa que tem uma quantidade de recursos disponíveis para o usuário utilizar. Então, esse provedor ele tem que fornecer sistemas operacionais, VMs, ou seja, instâncias para o usuário usar, criar suas instâncias com várias configurações diferentes, redes, o usuário tem que ser capaz de criar redes diferentes, firewalls, roteadores. Então, é um pool de recursos à disposição do usuário para que ele possa montar o seu ambiente e gerenciar esse ambiente da melhor forma possível. Elasticidade rápida. Elasticidade rápida é uma característica importantíssima na computação em nuvem. Que é o que eu falei alguns slides, eu falei sobre o crescimento horizontal da nuvem. Então, isso significa que o seu ambiente ele tem que ser elástico e você precisa conseguir fazer esse crescimento rapidamente. Então, o usuário pode configurar, por exemplo, um sistema que vai monitorar todos os seus recursos e definir que se uma instância chegar a 80% do seu processamento, por exemplo, tá? O sistema já cria uma nova instância automaticamente. Então, conforme a demanda aumenta, se esse usuário lançar uma campanha de marketing que dê muito certo e a demanda aumente muito, essa nuvem, esse ambiente, ele pode escalar, pode ser elástico, ele pode escalar automaticamente e de forma rápida. Tá? Então, precisa ter elasticidade rápida para ser considerada um sistema de nuvem. E o último é serviços mensuráveis. O usuário ele precisa ter acesso aos recursos que ele está usando, a relatórios sobre os recursos que ele está usando, e o próprio provedor precisa também fornecer esses serviços de monitoramento ou de relatórios de utilização. O usuário precisa saber quantas instâncias ele usou, em qual período, quanto de tráfego de rede, quanto de armazenamento, quanto de memória, processamento que ele utilizou. Então, serviços mensuráveis. É preciso que o usuário consiga mensurar a utilização dos serviços para que seja considerado computação em nuvem. Então, essas 5 características, elas são essenciais para que se caracterize um serviço de cloud. Então, autosserviço sob demanda. A questão do host, que você contrata um host, já não se encaixaria nessa primeira. Porque se você quiser aumentar, você contrata um host e agora a sua demanda aumenta muito e você quer aumentar, você tem que ligar para o provedor ou entrar em contato por e-mail, alguma forma, ou abrir um chamado, para os caras fazer um upgrade do seu servidor. Agora eu quero um host com mais processamento ou com mais memória. Você não tem condições de você ir lá mesmo numa interface e fazer essas configurações. Você precisa pedir para o provedor. Amplo acesso à rede. Então, no caso do host, você só tem acesso ao próprio seu sistema operacional. Pool de recursos.
não existe muitos recursos disponíveis. Elasticidade rápida, muito menos, não existe a possibilidade de elasticidade rápida. Se você quer aumentar isso, você tem que ir lá e contratar um novo serviço. Tá? E serviços mensuráveis, você tem algum monitoramento muito básico. Tá? Então, é essencial que tenham essas 5 características para ser considerado nuvem. Se alguma coisa não se encaixar em uma delas, não é computação em nuvem. Modelos de serviço. IaaS. Infraestrutura como serviço é o serviço que o provedor oferece para o usuário, onde o usuário cria a sua própria infraestrutura. Ou seja, ele cria servidores, instala sistemas operacionais, cria redes, gerencia endereço IP, gerencia firewalls, ele gerencia componentes de infraestrutura, certo? Então, um exemplo de infraestrutura como serviço é OpenStack, uma plataforma de infraestrutura como serviço. AWS é uma plataforma de infraestrutura como serviço. Microsoft Azure também é uma plataforma como serviço. Tá? Inclusive aqui eu coloquei alguns exemplos. IBM Software também é plataforma como serviço. Então é onde o usuário consegue configurar, gerenciar componentes de infraestrutura. Outro modelo de serviço é PaaS. PaaS é quando você tem uma plataforma já à sua disposição para criar aplicações. Por exemplo, Microsoft Visual Studio já tem uma IDE disponível para que você já comece a desenvolver e já a rodar a sua aplicação na nuvem. Tá? Então é uma plataforma. Então nesse caso o usuário não tem acesso à infraestrutura, a sistema operacional. Ele só vê a plataforma, ele simplesmente começa a desenvolver. SaaS é software como serviço. Isso é muito utilizado, a gente utiliza isso a todo momento. Tá? Alguns exemplos de software como serviço é Gmail, Skype, Salesforce, Conta Azul, Trello, Slack. Então, são softwares que a gente simplesmente usa. Se cadastra e usa, ou se cadastra, paga e usa. Mas, então, são apenas softwares que a gente usa. Aqui nessa tabela, a gente tem uma comparação entre a TI tradicional, que é a primeira tabela, IaaS, PaaS e SaaS. Então, na TI tradicional, o usuário precisa gerenciar tudo, desde a rede, do cabeamento até as aplicações. Então, o usuário precisa instalar a rede, storage, servidores, virtualização, sistema operacional, middleware, dados e aplicações. Tudo é responsabilidade do usuário, ou seja, sua. IaaS. Aqui já começa a diminuir um pouco a complexidade de gerenciamento do ambiente. Então, a parte de rede, storage, servidores, virtualização, então todo o hardware, toda a rede, todo o hardware, todo o hypervisor, até parte do sistema operacional é responsabilidade do provedor. Então, tudo que está em cinza é responsabilidade do provedor. O que está em azul é sua responsabilidade, que é parte do sistema operacional que você vai gerenciar. Então, normalmente o provedor já disponibiliza uma imagem de sistema operacional, você simplesmente começa a usar. E aí, obviamente, você precisa fazer as suas customizações no sistema operacional, instalar alguns pacotes, segurança e tal. Então, aí passa a ser sua responsabilidade para cima, até dados e aplicações é responsabilidade do usuário. Mas aí você pode perceber que é a metade só. Da metade para baixo é tudo responsabilidade do provedor. PaaS. PaaS, a responsabilidade do provedor aumenta. E a responsabilidade do usuário, ou seja, a sua responsabilidade como contratante do serviço, passa a ser só os dados e aplicações. Tá? Então, banco de dados e aplicações. Então, você só se preocupa com isso. E no SaaS, o usuário simplesmente usa. Então já está tudo instalado desde a rede, storage, servidores, virtualização, sistema operacional, aplicações.
e já tem o software disponível para você usar. Por exemplo, o Gmail, você simplesmente se cadastra e sai recebendo e enviando e-mail. Você não sabe nada que tem ali para baixo. Tá? Então, a responsabilidade do funcionamento é toda do provedor ou do fornecedor do serviço. Certo? Então, essa tabela é muito interessante para que você entenda o que é a responsabilidade de cada um. Essa tabela é uma fonte da Microsoft. Tá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre modelos de deploy. Então, modelos de deploy são formatos em que essas nuvens são entregues ao usuário. Então, existem as nuvens privadas. O que são as nuvens privadas? São nuvens instaladas normalmente dentro da infraestrutura de uma empresa, tá? Não necessariamente dentro da infraestrutura de uma empresa, mas eu já vou explicar isso, mas é para uso simplesmente da equipe daquela empresa. Ou seja, digamos que você tem uma empresa, digamos que é uma fábrica de software, onde tem várias equipes trabalhando em softwares diferentes, e a sua equipe de TI resolve implantar uma plataforma de nuvem, lá, um OpenStack, por exemplo, para gerenciar uma nuvem interna, para que os usuários possam alocar recursos, fazer testes e desalocar recursos de forma fácil e bem intuitiva. Assim, não precisa muito envolvimento da equipe de infraestrutura. Os próprios desenvolvedores conseguem facilmente ir lá criar uma VM e testar a sua aplicação. Então, nuvens privadas são para uso privado, mas não necessariamente elas precisam estar instaladas dentro da infraestrutura daquela empresa. Ela pode estar instalada em um data center remoto, porém, ela é apenas para o uso daquela empresa, certo? Nuvens comunitárias. Então, nuvens comunitárias elas podem ser implantadas em um ambiente empresarial onde tem várias empresas. Então, essas empresas podem usar essa nuvem, por exemplo, em universidades também. Então, várias pessoas ou vários projetos podem usar a mesma nuvem, tá? Então, isso é uma nuvem comunitária. E então, ela não é privada porque não é de utilização só de uma empresa, e ela não é pública porque ela não é para utilização de qualquer um. É somente daquelas pessoas daquela comunidade, ou seja, de um complexo empresarial ou de uma universidade. Então, como eu já adiantei, nuvens públicas. Nuvens públicas são aquelas nuvens que elas são para uso público. Uma empresa, um provedor, resolve implantar uma nuvem e fornecer esse serviço para usuários externos. E esses usuários, obviamente, pagam essa empresa para usar esses recursos, para usar esse serviço de nuvem. Exemplos: Microsoft Azure, IBM SoftLayer, AWS. Então, grandes provedores de computação em nuvem. E nuvens híbridas. Nuvens híbridas são as nuvens que elas, por exemplo, nuvens públicas, nuvens privadas, que conectam recursos de nuvens públicas. Então, se você tem na sua empresa um OpenStack, essa nuvem ela pode também usar recursos de outra nuvem, da nuvem da AWS, por exemplo. Então, o OpenStack mesmo tem um serviço de EC2, que é de instâncias da AWS. Então, a gente consegue criar recursos da AWS dentro do OpenStack, assim como você pode colocar alguns recursos em outras nuvens. Então, essas são nuvens híbridas, que é a mistura das nuvens públicas com nuvens privadas.